Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o conselheiro de Trump, o Jason Miller, ele mandou um recado, ele deu um alerta para o povo brasileiro. Ele disse que não vai desistir, não vai parar, enquanto não ver o ex-presidente Jair Bolsonaro livre de toda essa perseguição aí do judiciário. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! A gente abre essa edição do Agora CNN com mais uma provocação do entorno do presidente Donald Trump ao Brasil. O conselheiro de Trump, Jason Miller, usou as redes sociais para mandar um recado ao STF. Disse que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja solto. A declaração de Miller foi publicada no X em resposta a um internauta que disse que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seria mais importante. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira. Alexandre de Moraes justificou sua decisão sob a alegação de que o ex-presidente havia praticado reiterado descumprimento das medidas cautelares que também foram impostas pelo ministro. Vamos lembrar, Alexandre de Moraes já recebeu a sanção do governo americano pela Lei Magnitsky e teve vistos dele e de sua família revogados para a entrada nos Estados Unidos. A gente já começa recebendo a nossa analista de Brasília, Luísa Martins, que participa dessa edição com a gente. Ei, Luísa, boa tarde para você. Minha querida, mais uma provocação, né? Ontem a gente trouxe aqui também um assessor, na verdade, mais do que um assessor, um funcionário da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que vamos tratar já já. Mas vem mais essa, né? Lembrando, quero que você lembre também, Luísa, que o Jason Miller, lá em 2021, ele veio ao Brasil participar de uma conferência da direita, organizada pelo Eduardo Bolsonaro, e foi retido no aeroporto pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento, ficou em silêncio, pôde voltar aos Estados Unidos, isso tudo no inquérito da apuração, eu já nem lembro mais de qual caso, mas envolvendo tantos problemas e tantas coisas que aconteceram no Brasil, mas certamente ele teve que enfrentar um depoimento da Polícia Federal lá em 2021 e agora vem com essa declaração que é em tom bastante de ameaça, né? Boa tarde para você. Aqui neste domingo, no Agora CNN, pois é, Thaís, são tantos inquéritos que tratam aí sobre essa questão dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, que a gente até se perde um pouco, né? Nesse caso de Jason Miller em 2021, salvo engano, foi o inquérito que até hoje está aberto e que apura, então, essas chamadas milícias digitais e também todo esse contexto que a gente tem visto desde que foi aberto o inquérito das fake news lá em 2019 pelo ministro Dias Toffoli, que designou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator da investigação, e foi isso que gerou essa prevenção, né? Essa situação em que Moraes acabou sendo o relator de todas essas investigações que envolvem, por exemplo, o 8 de janeiro e até agora essa última ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Jason Miller, Thaís, é uma das pessoas mais próximas do presidente Donald Trump. Quando teve a prisão domiciliar decretada, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada na noite de segunda-feira passada, Jason Miller foi um dos primeiros a republicar conteúdos nas redes sociais, no X, né, o antigo Twitter, o que mostrou que ele está, de fato, acompanhando em tempo real tudo o que acontece, todas as decisões que têm sido proferidas pelo Supremo, especialmente nessas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de primeira ordem, né, de Donald Trump, e também a decisão mais recente do Supremo em relação à regulamentação, né, responsabilização das chamadas Big Techs, né, das grandes plataformas aí de redes sociais. Então, logo que houve a prisão domiciliar de Bolsonaro, Jason Miller já fez chegar ali à Casa Branca, já fez chegar a Donald Trump qual era a situação aqui do Brasil, e já era esperado, agora falando um pouco do ponto de vista do Supremo, né, Thaís, já era esperado um aumento dessas sanções
negociações com a prisão domiciliar de Bolsonaro. As sanções, a lei Magnitsky, né, e até o anúncio da suspensão dos vistos, havia sido até anterior a esse momento. Foi no momento em que Bolsonaro teve a tornozeleira eletrônica instalada e aquelas outras medidas cautelares de proibição de uso das redes sociais, proibição de se aproximar de embaixadas, por exemplo. Então, aquilo já havia gerado as sanções e, mesmo assim, Moraes dobrou a aposta. Isso foi considerado, né, uma situação em que Moraes enfrentou toda essa ofensiva dos Estados Unidos e decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro por um descumprimento ali dessa medida de uso das redes sociais, devido a vídeos que foram publicados pelos seus filhos na rede, vídeos em que Bolsonaro não fala nada demais, é verdade, ele apenas saúda ali os manifestantes que estavam nos atos do último domingo, mas de qualquer maneira, independentemente do conteúdo, havia uma decisão judicial que o impedia de aparecer nas redes sociais, mesmo que fosse pelas redes sociais de familiares, como foi o caso, né? Por exemplo, ali o Eduardo e Flávio Bolsonaro. Então, além de ter dobrado a aposta, Thaís, Moraes ainda deixou no ar a possibilidade de essa domiciliar virar algo ainda mais grave, que é uma prisão preventiva, caso haja um novo descumprimento das medidas cautelares que seguem em vigor. Tudo isso, é claro que a gente está falando de um momento pré-julgamento de mérito, né? Pré-julgamento da ação penal sobre o golpe. Essa ação penal está prevista para ser julgada durante o mês de setembro, então falta pouco tempo para esse julgamento começar na primeira turma, segundo as expectativas do Supremo ali, né? O que se fala dos bastidores em relação à proximidade dessa data. E aí, se houver, como é a tendência, a condenação de Bolsonaro, aí ele vai para regime fechado, pelo menos por um tempo, para cumprir, né, a pena definitiva a qual ele eventualmente for condenado no âmbito da primeira turma, Thaís. A gente já volta te contando que tanto Jair Bolsonaro como outros réus do Núcleo 1 da ação sobre a tentativa de golpe de Estado tem até a próxima quarta-feira para entregar as alegações finais ao STF. Essa é a última oportunidade para as defesas apresentarem argumentos aos ministros do Supremo. E é a Marina Demore que vai trazer agora os detalhes aqui para a gente. Então voltamos com a Marina agora aqui ao vivo. Marina, para entender, explica para a gente então qual que é o próximo passo exatamente da Corte. Débora, essa é a fase final do processo lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é o momento em que as defesas, né, dos réus apresentam, portanto, os seus últimos argumentos, apresentam a documentação que foi produzida durante todo o processo e fazem, portanto, as suas últimas justificativas antes do caso ir para julgamento. Então, na quarta-feira, acaba o prazo para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus apresentem esses documentos, essas alegações finais, e a partir de quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes poderá então começar a elaborar o seu voto para que o caso seja liberado para julgamento. E aí vai depender do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, agendar a data do julgamento da ação. A expectativa é de que isso aconteça em meados de setembro, que o julgamento seja marcado para meados de setembro. A gente lembra que, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, são réus no Núcleo 1, que é o núcleo crucial da trama golpista, os ex-ministros Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Anderson Torres, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive foi o delator desse caso, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Mauro Cid, por ser delator, já apresentou as suas alegações finais. Depois das alegações da Procuradoria-Geral da República, o prazo se iniciou primeiro pela defesa de Mauro Cid. Nos documentos da defesa de Cid, as alegações são de que ele não compactuou com qualquer plano de golpe e que atuava alinhado ao então comandante do Exército, General Freire Gomes. Os advogados de Freire Gomes apresentaram diálogos como prova de que o militar se opunha à tentativa de ruptura institucional. Na última semana, a gente lembra, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também está sendo investigado em inquérito à parte por tentar atrapalhar as investigações
investigações e conspirar contra o Estado brasileiro nos Estados Unidos, Débora. Então, essa é uma semana definitiva, uma semana importante para a tramitação desse processo lá no Supremo Tribunal e com esse contexto da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, estamos aqui em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Bolsonaro, acompanhando toda a movimentação de familiares que devem comparecer, devem fazer visitas nesse domingo de Dia dos Pais, depois de ter uma autorização concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, só para encerrar, quarta-feira se acaba o prazo para as alegações finais e já com Bolsonaro cumprindo prisão domiciliar, viu? Para quem não se lembra quem é o Jason Miller, o Jason Miller é aquele cara que veio dos Estados Unidos, né? Ele veio para um evento da direita aqui no Brasil, um evento que foi coordenado pelo Eduardo Bolsonaro quando ele ainda estava no Brasil. O presidente era o Jair Bolsonaro, me parece que o ano era 2021. O Jason Miller, ele veio para esse evento aqui no Brasil e simplesmente foi barrado no aeroporto. A Polícia Federal deixou ele várias horas lá, preso lá no aeroporto, sem poder embarcar para o país dele e retornar. Eu acho que foi quando ele estava retornando para o país dele, para os Estados Unidos. E ele passou por esse perrengue no aeroporto, né? Quando ele veio para cá, para o Brasil, para esse evento específico. Eu acho que era o CIPEC Brasil, alguma coisa nesse sentido. Era um evento da direita. E aí a Polícia Federal estava agindo em nome do Alexandre de Moraes, né? E foram feitos questionamentos sobre o que era que ele estava fazendo aqui no Brasil, enfim. O fato é que o Jason Miller passou por esse perrengue aí, é um vexame, né, por parte das autoridades brasileiras de estar ali enquadrando o braço direito do Trump, praticamente o cara é conselheiro, né, tá ali lado a lado praticamente todos os dias com o presidente dos Estados Unidos. Pois bem, anos se passaram e agora o Trump foi reeleito e o Jason Miller está lá junto com o Trump novamente. E por isso que ele está com a faca nos dentes dizendo que não vai descansar enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro não for livre, não for libertado, né, de toda essa perseguição aí por parte do judiciário, por parte do governo Lula também. Essa me parece que ele comprou aí esse intuito dele, né, como um objetivo pessoal, justamente por conta de todo o acontecido, né, não somente por isso, mas também por conta do acontecido lá no aeroporto, de ter passado por toda aquela humilhação lá no aeroporto. Essa é a verdade, não é isso? Bom, ele se declarou aí, dizendo que não vai parar, alertou o povo brasileiro, mandou o recado, avisou a galera do STF e se prepare que vem chumbo grosso por aí. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.